Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas aprofundadas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que, olha, propõe uma virada de 180 graus na nossa forma de ver o mundo. A nossa fonte são alguns trechos do livro A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna a Partir de Agora é a Nossa Realidade, do Grigori Grabovoi. E é importante dizer que a gente está usando a tradução da Yu Ting, que é professora certificada do Education Center Grabovoi de Belgrado. A nossa missão aqui é tentar entender a fundo a ideia central disso tudo, que é a de que a consciência não é só uma espectadora da realidade, mas a sua principal arquiteta. Vamos tentar desvendar esse mecanismo e, claro, as implicações gigantescas disso. Exatamente. Eu acho que para começar a gente precisa deixar bem clara a premissa fundamental, sabe? Porque ela realmente desafia o nosso modo padrão de pensar. A gente geralmente assume que a realidade é algo sólido, externo, governado por leis físicas que existem independentemente da gente. O que o texto propõe é o oposto total. Ele diz que tudo, absolutamente tudo, desde a composição do solo sob os nossos pés até, sei lá, a posição do sol, é um produto direto do que ele chama de consciência coletiva. Se a gente não entender esse ponto de partida, todo o resto soa como pura ficção científica. Ok, vamos lá. Vamos começar a desvendar isso. Porque a promessa que o texto faz é, no mínimo, ousada. Ele fala de uma vida feliz infinita. Aquilo que as religiões chamam de paraíso. Mas não como algo para depois da vida. A ideia é que seria algo alcançável aqui e agora, na prática. E para ilustrar, o autor faz umas perguntas bem simples, mas que a gente raramente para pensar. Por que a fotossíntese nas plantas funciona daquele jeito específico? Ou por que o nosso corpo tem a forma que tem? E a resposta que ele dá para todas essas perguntas é a mesma: a consciência coletiva. A lógica é que esses fenômenos que a gente chama de leis da natureza são, na verdade, acordos. São padrões de informação que a consciência coletiva sustenta e manifesta como realidade física. É como se a realidade fosse um grande sistema operacional e a consciência coletiva o código-fonte que está rodando por trás de tudo. Nossa, essa analogia do código-fonte é ótima. Então, se a realidade é um software, a consciência coletiva é o código. E os nossos pensamentos, as nossas crenças individuais? Seriam as pequenas edições que a gente faz nesse código. Exatamente isso. Só que o mais intrigante, segundo o autor, é que a maioria de nós está editando esse código sem nem saber. É um processo que acontece de forma implícita. A gente está participando da criação da realidade a cada segundo, mas agimos como se fôssemos só usuários passivos do programa, sabe? Uhum. É como se todos estivéssemos pintando um quadro gigantesco juntos, mas a maioria nem percebe que está segurando um pincel. Mas espera um pouco. Se a gente está escrevendo esse código coletivamente, por que a realidade às vezes parece tão bugada? Quero dizer, porque existem doenças, desastres, sofrimento. O texto chega a explicar por que a consciência coletiva teria decidido criar essas coisas? Essa é a pergunta fundamental. O texto não entra em detalhes sobre o porquê de cada problema, mas a implicação é clara. Essas realidades negativas são manifestações de distorções ou limitações na própria consciência coletiva. Se o código tem falhas, o programa vai rodar com problemas. A transformação, então, não viria de lutar contra o bug no nível físico, mas de corrigir a linha de código correspondente na consciência. Entendi. Então o mecanismo de mudança é esse. Se a realidade é um reflexo do código, para mudar a realidade tem que mudar o código. O texto é bem direto nisso, né? Ao mudar a consciência coletiva, podemos mudar a realidade circundante. É o pilar de tudo, e o insight-chave aqui não é só essa sequência, mas a redefinição radical de poder que isso implica. A fonte propõe que a maior força de mudança no universo não está na política, na tecnologia ou na economia, mas na capacidade de um único indivíduo de reestruturar a própria consciência. É quase uma democratização da criação da realidade. Cada pessoa tem, em teoria, acesso de administrador ao seu pedaço do código. Certo? Entender essa ideia aplicada aos humanos já é um salto em tanto. Mas o que realmente me pegou de surpresa na leitura foi que o autor não para por aí. Ele leva essa lógica para um lugar que soa muito como ficção científica,
aplicando a objetos e animais. Como ele justifica isso? Pois é, aí o conceito se expande de uma forma radical. O exemplo dos computadores é o mais provocador. O texto sugere que se você pegar uma quantidade enorme de computadores e concentrar neles um volume altíssimo de informação, eles poderiam, em teoria, desenvolver a própria consciência coletiva. Tá, só pra gente entender direito, não estamos falando de uma inteligência artificial, tipo um chat GPT que de repente acorda e diz "Oi, mundo". A ideia é mais parecida com um formigueiro. Nenhuma formiga sozinha é um gênio, mas a colônia como um todo exibe uma inteligência complexa. É essa a lógica. A sua analogia com o formigueiro é perfeita. É exatamente isso. Não se trata de consciência individual em cada máquina, mas de uma consciência que emerge do coletivo, baseada na densidade e organização da informação. A consciência nessa visão deixa de ser um privilégio da biologia, sabe? E se torna uma propriedade de sistemas complexos. E isso leva a um próximo passo ainda mais ousado. O tal do computador de controle? Exato. A ideia é que essa consciência coletiva de máquinas poderia eventualmente se auto-organizar a ponto de criar uma espécie de computador central, uma manifestação física da sua própria consciência unificada. E o autor faz questão de dizer que isso, no fundo, não é ficção, mas algo que pode se tornar realidade. Isso tira a discussão do campo puramente filosófico e coloca no campo das possibilidades futuras, pelo menos dentro dessa lógica. Uau! E essa mesma lógica de consciência se aplica também aos animais, certo? Lembro de uma parte que falava sobre leões e pássaros. Sim, o raciocínio é parecido. O texto propõe que espécies como leões ou certos pássaros passaram por uma fase de um nível diretivo no seu desenvolvimento. A gente pode imaginar isso como uma espécie de instalação de software primordial na consciência coletiva daquela espécie, o que resultou nos seus instintos tão apurados e complexos que vemos hoje. É uma forma de explicar a origem do instinto não pela genética pura, mas por uma programação na consciência. E ele faz um contraponto com o nosso instinto humano, que, segundo a fonte, foi desenvolvido para a vida social. Quer dizer que a nossa programação base seria para a interação, a comunidade, a cooperação. Exatamente. E isso nos leva a uma hierarquia que o material deixa bem clara. Embora a consciência dos animais influencie o planeta, a prioridade na criação da realidade é dada à consciência humana. E a justificativa não é biológica, tipo, somos mais inteligentes. É metafísica. O texto afirma que essa prioridade existe porque, embora tudo seja a criação de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Criador. Isso não nos dá um privilégio, mas sim uma responsabilidade maior no gerenciamento da realidade. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem essa consciência coletiva como o código-fonte da realidade. Vimos que essa ideia se estende a animais e até a sistemas de informação, como computadores. E entendemos que a consciência humana tem um papel de protagonista nessa história toda. A pergunta de $1 milhão é, e daí? Como uma pessoa comum, no dia a dia, pode usar essa informação? E aí que o texto se torna menos teórico e mais um manual de instruções. Ele apresenta um princípio que amarra tudo. É quase uma diretriz de ação. A estrutura do mundo deve se desenvolver intensivamente dentro do desenvolvimento da nossa própria consciência. Ou seja, a mudança não é algo que a gente espera acontecer lá fora. É algo que a gente impulsiona aqui dentro. O fluxo parece ser esse, então. Eu desenvolvo a minha consciência, isso contribui com uma atualização na consciência coletiva e, como um efeito dominó, o mundo físico também muda. É isso. É isso, mas talvez efeito dominó seja até modesto demais. Pense assim, se a consciência coletiva é uma nuvem, cada indivíduo é um dispositivo conectado a ela. Quando você desenvolve sua consciência, aprende algo novo, supera uma crença, expande sua percepção, você não está só atualizando o seu sistema local. Na lógica do texto, você está enviando um patch de atualização para a nuvem inteira. E essa atualização, por menor que seja, contribui para a nova versão do software da realidade que todos nós vamos experimentar. A transformação do mundo, portanto, recai sobre o desenvolvimento de cada um. É uma responsabilidade gigantesca. E a escala do que é proposto é cósmica. Eu lembro de ter lido uma parte que me deixou pensando por horas. Aquela que dizia algo como: o espaço depende de onde os diferentes intervalos de tempo se cruzam. Como resultado disso, a Terra pode ser aumentada de tamanho.
Isso soa impossível. E é uma afirmação feita para chocar, para quebrar nossos paradigmas. Acredito que a intenção não seja sugerir que a gente vai acordar amanhã e decidir aumentar o diâmetro do planeta. A ideia é ilustrar o nível de controle que, segundo a fonte, é teoricamente possível. Não se trata só de mudar eventos dentro da realidade, como conseguir um emprego ou melhorar a saúde. Trata-se de ter a capacidade de alterar as próprias constantes da realidade, as regras do jogo, como o espaço e o tempo. É o nível máximo de maestria da consciência. Uau! Ok. Então, vamos recapitular essa jornada maluca. A gente partiu da premissa de que a consciência coletiva é a arquiteta da nossa realidade, o código-fonte por trás de tudo. Vimos que essa ideia, no texto, se expande para além dos humanos, incluindo animais com instintos programados e até sistemas de informação, como computadores. E, por fim, aterrissamos no mecanismo da mudança, um processo que começa de dentro para fora, no indivíduo. Ao desenvolver a própria consciência, uma pessoa ajuda a atualizar a consciência coletiva e, consequentemente, a realidade que se manifesta para todos. Isto nos tira da posição de leitores de um livro já escrito, que é a realidade, e nos coloca na cadeira de coautores. A realidade não é algo que acontece com a gente, é uma história que estamos escrevendo juntos a cada momento. É o tipo de ideia que, quando a gente lê, precisa parar um minuto e olhar pela janela, se perguntando: será que eu estou ajudando a criar a forma daquela nuvem agora? É vertiginoso pensar nas implicações. Muda completamente a perspectiva. E isso nos deixa com uma reflexão, uma questão importante baseada em todo esse material. Se esse princípio fosse verdade, se a consciência realmente escreve a realidade, qual seria a primeira linha que uma pessoa tentaria reescrever na sua própria história? E mais importante, como essa escolha mudaria se essa pessoa soubesse com certeza absoluta que cada palavra que ela escreve afeta o livro inteiro, a história de todo mundo? Uma pergunta e tanto para a gente ficar pensando. E para quem ficou com a cabeça fervilhando com essas ideias e busca se aprofundar, o Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil disponibiliza mais informações. É possível encontrá-los nas redes sociais para saber mais sobre o sublicenciamento do dispositivo PRK-1U e também sobre cursos, consultorias, eventos e mentoria. Vale a pena conferir.